Tá aqui trabalhando. Vai ser rápido esse momento, tá? Olá, pessoal. Vamos dar aqui sequência a uma aula que a gente vai falar aqui. Vou pegar aqui o slide. Tá, vocês estão visualizando o slide? Respondam Sim, sim aí. Tá, ok. sim. Então, que é uma aula que a gente vai falar um pouquinho. A gente vai começar, né, uma contextualização sobre o dimensionamento do processo de tratamento, né? Tratamento de esgoto e principalmente de efluente. Então, a gente vai apresentar aqui duas ferramentas que elas são costumeiras aparecer nesse processo, tá? Então, é importante a gente ter um certo entendimento. A gente vai falar um pouquinho aí da relação de DQO e DBO, parâmetros que a gente já vimos, né? Que a gente, com esses parâmetros, a gente consegue fazer análise da biodegradação, né? Do micro-organismo ou do agente poluidor, né? Que pode ser um agente químico e também a eficiência do tratamento, né, da estação ou do efluente como um todo, tá? Então, vamos aqui para o próximo slide. Coloco aqui na forma de apresentação de slide, fica melhor. Tá, então aqui, gente, esse slide, ele vai falar um pouquinho da relação DQO e DBO, ou seja, uma razão, uma divisão que vai dar um resultado, e esse resultado a gente vai fazer algumas sugestões, né, dar algum aconselhamento da forma do tratamento, né? Então, a relação de DQO e DBO, ela é muito útil para observar a biodegradabilidade de despejos e caracterização do tipo de efluente, do tipo de tratamento do efluente, né? Então, de acordo com o valor que a gente tiver, a gente vai sugerir e aconselhar aí o tipo de tratamento. Geralmente, o tratamento que nós temos é o biológico e o físico-químico, tá? No caso, se essa divisão, a fração dela for menor que 2,5, né, a gente diz que ela é uma relação de DQO-DBO baixa, tá? Ou seja, a fração de micro-organismo, a fração biodegradável, ela é alta, ela é elevada, tá? E com isso a gente pode sugerir que o tratamento seja biológico, tá? E se esse valor dessa fração, dessa divisão aí, ela ficar entre 2,5 e 3,5, a gente considera que ela está num valor intermediário, tá? Aí isso indica que também a fração biológica ela não é, digamos, muito elevada, né? Então ela está indo mais para o lado inerte, mais para o lado químico. Aí nesse caso a gente sugere um novo estudo, ou a gente pode verificar a viabilidade do processo. Por exemplo, eu posso indicar um tratamento biológico que vai conseguir fazer o tratamento daquele efluente, ou posso indicar um tratamento físico ou químico, tá? O que vai, é, digamos, dar essa questão, dar essa resposta é em relação ao valor, né? Então, a gente pode ver a questão econômica, se é viável ou não o tratamento biológico ou o tratamento físico-químico. Se a gente verificar essa fração aí, tá? E se essa fração for maior que 3,5 ou até mesmo 4, né? A gente diz que essa fração é inerte, ou seja, ela é uma fração que ela não degrada muito na matéria orgânica, ou seja, esse material ela é, digamos, rica em material químico, então a sugestão é que esse material seja físico-químico, tá? Então eu vou fazer a análise do meu efluente, minha análise do meu DQO, do meu DBO e fazer essa divisão. E aí eu fazer a sugestão do tratamento, tá? Então a gente já deu um tutorial aí falando, né, como é feita a análise do DBO. A análise do DQO também, ela é bem simples, né? De posse dos equipamentos a gente pode conseguir os resultados. A gente faz a divisão e a gente vai sugerir o tipo de tratamento, ok? Então, como é que funciona isso, digamos assim, no exercício, né? Para a gente ver como é que a gente faz, como é que a gente enxerga esse processo. Então, aqui eu tenho uma situação. Vou pegar o efluente, né? Eu vou caracterizar. A caracterização de um efluente industrial resultou em
e valor de DBO5, né, que seria DBO 5 dia, né, a 20 graus Celsius, a gente encontrou esse resultado de 600 miligramas por litro. E a DQO a gente encontrou 1.200 miligramas por litro. Aí eu vou fazer essa relação, essa divisão da DQO dividido pela DBO, e com esse resultado eu vou dizer se o meu tratamento é físico-químico, biológico, ou se vai necessitar de novos estudos, ou a questão da viabilidade, de acordo com essa planilha aqui que a gente viu logo mais. Então, como é que a gente faz a divisão? É muito simples, né? Eu tenho aqui meus dados, que está na questão lá, né, que é o DBO 600 e a DQO é 1.200. Eu faço a divisão, e aí essa divisão me deu 1.200, que é o contrário, que DQO, né, dividido por DBO. Então, 1.200 dividido por 600, eu tenho o valor 2. Então, qual é a minha resposta? Qual é a sugestão do meu tratamento? É físico, químico, biológico ou vou verificar a viabilidade? Bora aqui lembrar aqui a nossa tabelinha aí, ó. Então, se eu olhar o valor 2, ele é um valor que está menor que 2,5, ó. Então, essa relação a gente considera baixa e a sugestão do tratamento é que ela seja biológica. Ou seja, a fração biológica e a fração de matéria orgânica, ela é elevada no sistema, né? Então, significa dizer que eu tenho muita matéria orgânica e pouca, digamos, de DQO. Então, por isso que eu vou sugerir o tratamento biológico. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Compreenderam aí como é que eu faço análise nessa relação e indico aí o melhor tipo de tratamento? Compreenderam? Qualquer dúvida, perguntem, tá? Aí, gente, eu tenho aqui uma sugestão do exercício para vocês fazerem. O mesmo processo, ó. Eu dei a DQO e a DBO. Vocês vão fazer a relação lá, ó, e vão marcar a questão aqui que indica o melhor tratamento. Então, exercício, tá, para vocês exercitarem esse conceito, tá bom? Agora, dando continuidade a outro tema, que é em relação à eficiência do sistema, tá? Como é que eu vou trabalhar isso em porcentagem? A gente ouve muito essa questão. Estatisticamente, 20%, 30%, né? Lá no CONAMA, ele está dizendo, né, que a remoção do DBO, ela tem que estar uma eficiência lá de 60%. Mas como eu vou analisar a minha eficiência nesse caso do sistema, tá, gente? Porque tem outros conteúdos que se desdobram usando esse valor, tá? Então, de forma geral, a eficiência do sistema, gente, ela é para o sistema de tratamento, se eu pensar nele, né, numa lagoa, digamos, de estabilização, num ambiente lá, eu vou levar em consideração o que entra de carga e o que sai. Esse processo de entrada e saída eu chamo de eficiência. Aí eu tenho essa fórmula aqui, ó, que é de eficiência, que ela vai estar em porcentagem, tá? Que seria a eficiência da remoção, que é igual, né, a CO, que seria a entrada, né, que é a concentração de entrada que entra no sistema, a gente fala de afluente, né, a entrada é afluente, menos o CF, que seria a concentração de saída, que CF é o efluente que vai sair. E essa unidade aqui, gente, preste atenção, né, que as unidades aqui tá igual. No caso aqui, a entrada, né, a unidade dela é miligrama por litro e a saída do efluente miligrama por litro também, tá? Então, C inicial, concentração inicial menos concentração final, dividido por concentração inicial vezes 100, ó. Então, essa formulazinha que nós temos aí para a gente encontrar eficiência. Se eu estou falando em eficiência aí do poluente em relação a DBO, DQO, mas pode ser outro parâmetro, pode ser turbidez, né? Pode ser outro processo que entra e que sai do sistema. Quanto é que está a minha eficiência, né? De entrada e de saída? Porque eu fiz o tratamento, aí eu vou ver agora a minha saída. Ah, então eu estou tratando tantos por cento lá do sistema. Então, para isso que serve principalmente esse parâmetro aí de eficiência. Tá ok? Como é que a gente
pensa no exercício, né? Então, muito simples. No caso, calcule a eficiência, né? Coloquei aí porcentagem, né? Vocês podem ver que a unidade dela é porcentagem. Da estação de tratamento com entrada, né? De 500 miligramas por litro, que é a concentração afluente, ok? Que entra, né, no sistema, e 80 gramas metro cúbico, concentração efluente, ou seja, da saída. Olha, um detalhe aqui, né? As unidades estão diferentes, né? Então, qualquer resolução de qualquer questão não pode ter unidade diferente. Eu tenho que transformar ou para miligrama por litro ou para grama metros cúbicos. Aí eu tenho a resposta aqui, A, B e C, tá? Aqui eu vou achar o valor. E também aqui embaixo a gente tem uma sugestão aqui dessas unidades de transformação. Tem situações que é bem tranquilo, por exemplo, se eu tiver miligramas por litro, se eu fizer aí os cálculos, eu vou chegar a gramas metros cúbicos. Ou seja, toda vez que eu tiver miligramas por litro, seguramente é a mesma coisa que gramas metro cúbico por litro. Ou seja, eu posso pegar aqui esse gama metros cúbicos por litro, colocar no lugar dele miligramas por litro, que tá, que aí vai chegar a ser a mesma unidade, tá? Então, observado esse detalhe, é que vamos resolver. Então, aqui é a nossa formulazinha aí, ó, que a gente já vimos, o E de porcentagem, que é eficiência, é igual à concentração inicial menos a concentração final, dividido pela concentração inicial vezes 100. Então, como é que fica aí, então, esses números aí nessa fórmula? Aí nós temos aí a concentração inicial, que é 500, que a gente já falou, e a concentração final, né, que é de saída, 80, eu já transformei aí, substituí aí, no caso, miligramas por litro, né? Aí ficou a mesma unidade, ó, tá? Da entrada e da saída. Eu substituo os valores, por exemplo, 500 a entrada menos 80, dividido por 500, ó, que é a entrada também, vezes 100. Aí, então, eu substituindo os valores, eu vou chegar a 0,84, aí vou multiplicar por 100, aí eu vou ter 84%. Então, essa minha estação de tratamento, ela tem uma eficiência de 84%, ok? Porque a entrada do material bruto, houve o tratamento, e aí a saída dele já foi bem abaixo da entrada. Vocês percebem aí, ó. Era 500, passou para 80 após o tratamento e chegamos aí à eficiência de 84%. Então, uma eficiência adequada. Se caso a gente fosse lá levar em conta o CONAMA, estaria dentro desse parâmetro, né? Então, isso apenas na estação, tá? Quando a gente lança para o co-receptor, aí eu vou ter que fazer a eficiência da mistura. É uma extensão desse mesmo tema, desse mesmo assunto que a gente vai ver lá na frente depois, tá? Aí, novamente, um exercício, né, para vocês darem uma treinadinha, né, o mesmo processo, tá? Só tem algumas orientações, alguns alertas para vocês observarem a questão da unidade, que a gente já falou, né? Se tiver a unidade diferente, coloca na mesma unidade. E aí, gente, lembrando, né, que a concentração, né, que essa eficiência, ela pode ser feita em relação à concentração. Quando eu falo gramas metros por cúbico, eu estou me referindo em relação à concentração, porque a concentração, qual é o objetivo dela? É fazer a razão da massa sobre volume, tá? Então, digamos aqui, poderia ter litro, aqui gramas por litro, ou quilogramas, né? Então, essa é a concentração. Mas ela pode ser também em relação à carga. Eu coloquei aqui, ela pode ser colocado carga aqui. Então, a carga, ela é em relação a tempo, grama, massa por tempo, dia, que a gente vai ver ainda um pouquinho lá. Ou seja, vocês têm que observar aqui se está tudo carga, se está tudo concentração. Tá? Geralmente, a concentração a gente se refere a DBO. A carga é em relação à quantidade, por exemplo, de matéria orgânica que é lançada durante o dia, que é lançada durante uma hora, que é lançada durante 24 horas, tá? Essa carga a gente ainda vai ter uma aula que eu vou explicar direitinho para vocês. Tá? Então, aqui é para a gente achar a eficiência, só que eu tenho que tomar esse cuidado aí de fazer transformação. Aí é para vocês exercitarem, tá? E aí vocês verem qual é a resposta correta. Aqui é um vídeo, tá, gente, de como faz o cálculo da eficiência, né? O mesmo processo que eu expliquei, né?
Só lembrar que deficiência ela pode ser em relação a DBO, em relação a DQO, ou turbidez ou outro processo, tá? Aí assista, eu vou colocar o link lá no grupo, né? Aí vai reforçar isso que eu falei, tá? Então era isso, a gente agradece. Qualquer dúvida, nos procure, que a gente está aí à disposição. Eu vou interromper aqui a gravação.